Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, nós estamos indo para a nossa 8ª aula de português, já é a 3ª semana de aulas, né? E essa aula de vocês hoje está indo logo às 8 horas da manhã, certo? Já tiveram uma aula de português ontem, agora mais uma hoje. Espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam quietinhos, confinados, sem sair de casa e se numa emergência precisar sair, espero que vocês estejam usando máscara, né? Mas tudo bem, logo logo tudo vai passar e nós estaremos juntos, tá bom? Pessoal, nós vamos continuar com aquele assunto nosso lá do livro de gramática, agora nós estamos na página 85 sobre figuras de linguagem, tá? Esse exercício 13 aqui, eu já deixei a resposta prontinha aqui para ficar mais fácil para eu só explicar. Esse exercício inteiro aqui, ele fala sobre metonímia. Metonímia, vamos lá, relembrar qual é o conceito de metonímia. Metonímia é quando você pega uma parte do elemento para se referir ao todo. Então, quando, por exemplo, o rapaz fala assim, eu pedi a mão da Maria em casamento. Na realidade, ele não pediu só a mão, né, no sentido exato, ele pediu a moça em casamento, mas ele está usando uma metonímia muito comum. Pedir a mão em casamento é um exemplo de metonímia. Todo casal quer um teto, toda família precisa de um teto. Na realidade, quando se fala em teto, a gente não está falando só do telhado, tá? Quando a gente diz assim, toda família precisa de um teto, toda família precisa da casa inteira. Mas quando você usa somente uma parte do elemento para se referir ao elemento inteiro, então você está usando uma metonímia, tá? Agora vamos ver quais são os exemplos daqui e o que cada uma delas quer dizer, tá bom? Porque elas também têm mais alguns significados. Vocês vão ver aqui no exercício. Você tem aqui as frases de A até G. Vamos ver só as frases, tá? Aqui do lado direito. Tomar um copo de água, tirar um xerox, José tem um bom coração, o brasileiro torceu pela sua seleção, Lino tem 4 bocas para alimentar, ele está lendo Ruth Rocha, viver do seu trabalho, o resultado do seu trabalho. Aqui em número romano eu tenho, olha lá, explique as metonímias a seguir relacionando as duas colunas. A explicação da metonímia. Por exemplo, quando eu pego o nome do autor para falar a obra, então eu estou usando lá a letrinha F. Ó. Ele está lendo Ruth Rocha. Na realidade, ele está lendo os livros de Ruth Rocha. Mas para não ter que falar a palavra os livros, então usa-se a metonímia. Ele está lendo Ruth Rocha. Eu gosto de ler Jorge Amado. Na realidade, você não vai pegar a pessoa Jorge Amado, né, e vai ler a pessoa. Você gosta de ler as obras de Jorge Amado. Então, para o romano aqui, você vai escrever aí na frente F. Esse exercício dá para ser feito no livro, né? Então, na frente do romano, depois do nome do autor pela obra, você coloca a letrinha F. Do continente, ou seja, um recipiente que contém alguma coisa pelo conteúdo. Quando você fala assim, tomar um copo de água. Na realidade, você tem um copo que ele não é feito de água, ele está com água. Então você está pegando o que tem dentro do copo para se referir a tudo. É o que ele diz aqui. Do continente pelo conteúdo. Do que é por fora pelo conteúdo de dentro. No exercício 3, da parte pelo todo. Lino tem 4 bocas para alimentar. É o mesmo caso lá de pedir a mão em casamento. Na realidade ele não tem só a boca para alimentar, né? Ele tem os filhos para alimentar. Mas ele pegou uma parte do corpo humano para se referir à pessoa inteira. Então, da parte pelo todo. Da causa, meios ou instrumentos. Aí você tem lá a letrinha G. Viver de seu trabalho, o resultado do seu trabalho. Então, é a causa pela qual você trabalha, tá? 4, do singular para o plural. Você tem lá a letrinha D. O brasileiro torceu pela sua seleção. O brasileiro, na realidade, ele torceu pelos jogadores da sua seleção. Mas, para não ter que usar o plural, porque eu não quis, por algum motivo, né? Achou que ficava mais bonito assim, então troca o singular pelo plural. Aí dá essa letrinha aqui, que é a G. 5, aliás, aqui, né? D de dado.
Da marca pelo produto. Essa é muito boa, pessoal. Tirar no xerox. É como quando a gente fala assim, olha, eu comprei uma Gillette. Na realidade, a palavra Gillette é uma marca, tá? A Gillette foi inventada pelo Mr. Gillette, aí o sobrenome dele veio para a palavra Gillette. Então, quando você fala Gillette, por exemplo, você está falando a marca. É como assim, leite moça, abriu uma lata de leite moça, você especificou qual é a marca do leite moça. Isso é uma metonímia. Na realidade, você abriu uma lata de leite condensado da marca moça. Você pegou uma lâmina de barbear da marca Gillette. Você tirou uma cópia da marca Xerox. A marca da máquina que é Xerox. O que ela faz? Ela tira uma cópia, certo? Então existem muitos produtos que a gente acaba usando. Eu coloquei Omo na máquina de lavar. Na realidade, você colocou o sabão em pó. O Omo é a marca. E isso é um metonímio, tá? Qual que nós falamos aqui? Da marca pelo produto. Então, a tirada no xerox. E a última, o físico pelo moral. Vai lá na letrinha C. José tem um bom coração. Na realidade, não é só o coração. Ele tem uma boa alma, ele tem um bom comportamento, né? Mas você também pega aí uma metonímia para se referir ao todo através do coração. Esse exercício aqui, pessoal, é só para vocês saberem que existem diversos tipos de metonímia. Eu não vou pedir numa prova que você faça a relação de uma coisa com outra. Se você já entender que essas frases são metonímias, já está de ótimo tamanho, certinho? Então tá, então vamos continuar. Lá no exercício 14 aparece mais uma figura de linguagem. Dá uma olhadinha no exemplo, no quadrinho rosa. Então, diga que figura de sintaxe aparece na frase abaixo. Parou, olhou o goleiro, escolheu o ângulo, fez o gol. Quantas ações aí que estão sendo descritas? Olha lá. Parou, a primeira, olhou o goleiro, a segunda, escolheu o ângulo, a terceira e fez o gol, a quarta. Que é que está sendo usado para juntar uma a outra? Se você observar bem aí, você vai ver que só tem a vírgula, que não tem conjunção. Deixa eu olhar aqui, senão não vai apagar. Aí. Você vai ver que não tem nenhuma conjunção, que você só tem a vírgula. Quando você não usa conjunção para fazer a separação, você também está usando uma figura de linguagem chamada assíndeto. Eu já vou colocar na lousa aqui como é que escreve isso daí. Não. Você poderia ter escrito a frase de outra maneira? Poderia. Você poderia ter feito assim, ó. Parou, vírgula, olhou o goleiro, vírgula, escolheu o ângulo e fez o gol. Você usaria 3 vírgulas e aqui uma conjunção, que é o que normalmente a gente faz. Mas se você não usar a última conjunção, é uma figura de linguagem. Então, lá no número 14... assíndeto. Assíndeto, ou seja, uma figura de linguagem quando você não usa conjunção. Certinho? Você pode escrever aí na frente, ó. O que é o assíndeto? Não usa conjunções, tá? Vai fazer a ligação de uma oração com a outra com vírgulas, tá bom? 15. Que efeito esse uso de vírgulas causa na oração? Por quê? Por que foi usado? Qual a intenção? Rapidez. Dar rapidez. Mostrar a brevidade. A brevidade das ações. Ou seja, você quer mostrar que a coisa aconteceu tão rápido, então você nem coloca o E para ligar o penúltimo elemento ao último. Isso é uma figura de linguagem também, tá? Aí na página 86 aparecem mais
uma, duas, três, quatro, mais 5 figuras de linguagem. Então vamos numerar? Ó. Lá na página 85, vocês numeraram de 1 a 10, tá? Agora aqui continua numerando. Silepse ou concordância ideológica, número 11. Gradação, 12. Eufemismo, 13. Hipérbole, 14. E ironia, 15. Tá? Aí completam aí, mas ao todo aí 15 figuras de linguagem. Então vamos ver essas 5 próximas aí que aparecem, tá bom? Vamos ler o quadrinho primeiro. Silepse ou concordância ideológica. Todos os alunos aplaudimos a premiação do colega. Quando você faz essa concordância todos com nós, você está usando uma figura de linguagem. Todos poderia também concordar com assim, olha, todos os alunos aplaudiram, mas quando você se coloca no meio de todos os alunos e você faz a concordância com nós, é porque a primeira pessoa está junto também. Gradação, essa é fácil, ó, vai aumentando. É bom, é ótimo, é maravilhoso. Então é uma figura de linguagem também. Eufemismo. Eufemismo é muito usado, pessoal. É assim, ó, isso não é verdade, para falar que é mentira. Eufemismo é quando você dá uma ajeitadinha na verdade, você adoça a verdade. Por exemplo, muita gente não gosta de falar assim, ah, ele morreu. Então usa-se de um eufemismo. Ah, ele passou desta para melhor. Então a gente acha feio e fala assim, nossa, como aquela moça é gorda. Então fala assim, nossa, ela está fora de forma. Às vezes, por exemplo, um aluno não faz muita coisa em sala de aula, mas você não quer falar para o pai assim, todo, né, friamente como é o comportamento dele. Então você fala assim, ah, às vezes ele não gosta de fazer a lição. Na realidade, muitas vezes o professor tem vontade de falar assim, ele é um preguiçoso. Mas ele dá uma dourada na verdade e usa umas palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Isso é eufemismo, adoçar a verdade, dar uma mudada na verdade, tá bom? Hipérbole. Hipérbole é exagero. Toda vez que você fala assim, nossa, vou morrer de fome. Na realidade, ninguém morre de fome porque falta 10 minutos para almoçar, tá? Morrer de fome é um processo muito mais lento. Chorei um rio de lágrimas. Na realidade, você não vai conseguir chorar um rio inteiro de lágrimas. Você pode chorar muito, mas não um rio inteiro. Então, quando você fala em exagero, é hipérbole. E ironia, todo mundo sabe o que é. Quando você fala uma coisa, mas na realidade você quer dizer outra. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Esta é uma ótima surpresa. Quando a surpresa é desagradável, você muda, né? Você dá um jeito aí de mudar para ser irônico. A ironia é muito usada, muito conhecida, não tem problema. Então, ó, guardando os nomes dessas 5 novas figuras que aparecem. Silepse, que é a mesma coisa que concordância ideológica. Gradação, que vai aumentando. Eufemismo, não dizer a verdade. Hipérbole, exagero. E ironia, a mesma coisa que sarcasmo, né? Tirar o sarro de alguém falando o contrário daqui, tá? Então vamos ver lá o exercício 16. Para o exercício 16 tem uma tirinha. Primeiro quadrinho, segundo quadrinho. Como nós somos insignificantes, não é? Vocês querem. Então olha lá, Luiz Fernando Veríssimo, esses personagens aí são as cobras. Lá no primeiro quadrinho as 2 cobras estão o quê? Observando a noite, sentadinhos, olhando? Sim. Uma das cobrinhas fala assim, como nós somos insignificantes, não é? Então, ele se julgando insignificante também, falando para o colega, nossa, como nós somos insignificantes. Por que ele falou isso? Porque ele viu a vastidão da noite, a imensidão das estrelas, e ali nós, né, a pessoa ali se sentiu um pontinho no mundo. Nós somos insignificantes. Aí o outro pergunta assim, vocês quem? Quando ele fala nós, ele está se referindo a ele e a outra pessoa, mas ele não quis aceitar que ele é insignificante, então ele fala assim, vocês quem? Porque eu não sou insignificante, tá? Então vamos lá, 16. O que significa a frase dita pela cobra da esquerda no segundo quadrinho? Ué, ela se refere à nossa insignificância perante o planeta, né? Ou seja, o ser humano é um grãozinho de areia, né?
um minúsculo ser ali dentro da vastidão que é o planeta, né? Tá. 17. A quem ela se referiu ao usar o pronome nós? Ela se referiu a ela mesma e mais a cobra do que está do lado dela. Não. Ela se referiu à cobra que está a seu lado, mais ela mesma. Então, a pessoa que está falando, a cobrinha que está falando, mais a pessoa que está, a outra cobrinha que está do lado dela, tá? O que pensou a cobra da direita? O que ela pensou? Ela pensou que... O que exatamente? O que vocês acham aí? Ela se referia... Ela se referia a uma outra pessoa, a um outro ser, a outros seres, e não a ela mesma. Né? E por que ela pensou assim? Porque ela não se acha insignificante. Porque ela pode se achar tudo, menos ser insignificante. Porque ela não se julga, ela não se acha insignificante. Certinho? Ah, as cobras aí do Fernando Veríssimo aparecem muito em jornais, em revistas, né? E sempre também com um olhar crítico sobre os problemas. O problema aqui é a insignificância humana. Muitos nem aceitam essa insignificância, né? Vamos ver lá o que tem aqui, pessoal. Lá na página 87... você tem o exercício 20. Então vamos lá. Explique o tipo de silepse, se é de gênero, de número de gênero ou pessoa empregada em cada frase a seguir, tá? Lembrando que a silepse, o que ela é mesmo, pessoal? Olha lá, quando você se coloca, é uma concordância ideológica, quando você pode se colocar também como um sujeito. Então quando fala assim, ó, a alcateia apareceu entre as árvores e rosnaram para nós. A alcateia, essa é a letrinha A. Então, escreva assim, alcateia é um coletivo. Coletivo de lobos. A palavra alcateia, ela tem que concordar na terceira pessoa do singular. Então, a alcateia correu, a alcateia está triste, a alcateia passou medo, passou frio. Então, terceira pessoa do singular. Quando você faz uma concordância em terceira pessoa do plural, ela também está certa. Porque ela está imaginando que já que há um monte de lobos, vários lobos juntos, eu posso colocar também como terceira pessoa do plural. A resposta para esse exercício pede assim, ó, explique o tipo de silepse empregado em cada frase a seguir. O verbo foi para o plural, silepse de número. Você fez uma concordância ideológica pensando que o coletivo vai para o plural também. Pode deixar só assim. Explica lá que a alcateia é coletivo de lobos, que a concordância com a palavra alcateia deveria ser a terceira pessoa do singular, mas quando você fala assim, a alcateia rosnaram para nós, você está criando aí uma figura de linguagem chamada silepse de número, uma concordância ideológica, tá? Na letrinha B, os brasileiros temos orgulho de nossa pátria. Esse é fácil, né, pessoal? Quando você fala temos, é porque você está se colocando como brasileiro também. Também é uma silepse. Os brasileiros temos orgulho de nossa pátria, silepse de pessoa. B, silepse de pessoa. Ou seja, quando eu falo o brasileiro, eu poderia muito bem fazer a concordância com ele, o brasileiro. Mas se eu falei com nós, é porque eu também estou me colocando no meio dos brasileiros, tá?
Passou um bando lá no alto. Voavam em direção ao norte. Bando. É como aquela ali, ó. Essa C é igual a letrinha A. Bando é um coletivo de aves. A concordância deveria ser na terceira pessoa do singular. Quando eu faço uma concordância na terceira pessoa do plural, igual foi feita aqui, ó, o bando voavam em direção ao norte, é a mesma coisa. Eu fiz aqui uma silepse de certinho? Letrinha D. Premiar os pesquisadores que nos dedicamos à cura dessa doença. Mesma coisa. Silepse de pessoa. Quando ele coloca assim, nos dedicamos, é porque eu estou ali no meio também. Então é igual a esse aqui, ó. A D é igual a B. E a última. Vossa Excelência comparecerá acompanhado de sua esposa? Também eu tenho aqui uma mudança. Quando eu tenho um pronome de tratamento, Vossa Excelência, eu tenho que fazer a concordância aí no feminino. Sem a figura de linguagem, a frase ficaria assim, ó. Vossa Excelência comparecerá acompanhada de sua esposa. Quando eu escrevo acompanhado, eu estou fazendo uma silepse de G. Certo? Pode parecer complicado, mas não é, tá? Conforme vocês vão fazendo os exercícios, aí vai clareando mais as ideias. Exercício 21, agora está falando de gradação. Olha lá qual a explicação que tem. Observe as frases abaixo. É bom, é ótimo, é maravilhoso, é excepcional. Então veja, vai aumentando. Bom, ótimo, maravilhoso, excepcional. Essa figura de linguagem chama-se gradação. O carro começou a ratear, tremeu, roncou, parou de vez. Então primeiro ele fez um barulhinho, depois ele tremeu, depois ele roncou, depois ele parou de vez. Então o problema foi aumentando gradativamente, aos poucos, tá? Observe a sequência de adjetivos na primeira e de verbos na segunda frase. Isso é legal, olha, na primeira são adjetivos que estão mudando, né? Bom, ótimo e tal. Na segunda são verbos, então você pode fazer uma gradação, tanto usando adjetivos quanto usando verbos. O que há em comum entre elas? Os verbos e os adjetivos apresentam uma ordem crescente, eles vão aumentando, né? Esse daqui é o número 21. Vão aumentando de intensidade. Então, uma coisa que era pequena vai se tornando maior e conforme você vai mostrando que aumenta, e isso é uma figura de linguagem chamada gradação. Certinho? E a letrinha B? O que está perguntando na B? Não tem B, tem a 22 só. Que efeito esse recurso faz? Que ele nos dá a ideia de quê? Esse recurso mostra ideia de aumento. Certo, né, pessoal? Porque se é gradação, é porque vai aumentando. Então, se você quer mostrar que o problema vai aumentando de tamanho, você vai usando verbos ou vai usando adjetivos que mostram esse problema, tá? Eufemismo. Eufemismo é muito legal. Vamos ver qual exemplo que tem aí de eufemismo. Primeiro a gente vai lá para o nosso velho amigo e conhecido Agar. Lembrando que Agar é um viking, preguiçoso, beberrão, não ajuda em casa e medroso também, tá? Por ser um viking, ele deveria ser corajoso, ele deveria enfrentar aí grandes problemas, né? Mas não. Então vamos lá. Certas pessoas me chamariam de desorganizado. Penso em mim como uma obra em evolução. Então, veja que tem ali ao lado dele o cachorrinho, a garrafa dele para beber, tá? Depois tem mais um saco onde ele deve carregar as coisas, o dardo ali, né? a arma dele, tá? Um copo jogado, a flecha jogada.
Então, se alguém falar que ele é desorganizado, ele vai falar assim, não, eu não sou desorganizado, eu sou uma obra em evolução. Ou seja, ele está usando um eufemismo para a palavra desorganizado. Já que a palavra desorganizado é muito feia, então ele está usando uma outra palavra mais bonitinha para suavizar a verdade, para deixar a verdade mais bonitinha. Não é? Quem está desorganizado? Eu estou em construção, eu sou uma obra em construção. Hoje eu estou assim, amanhã eu estarei de outro jeito. E ele não mente, né? Na verdade é assim mesmo. Pode ser que a gente seja mesmo aqui na Terra uma eterna obra em construção, né? Hoje você aprende uma coisa, você já melhora, você já tem outro ponto de vista e assim por diante. Então vamos lá. 23. Para falar de si mesmo, Agar não gosta de usar o adjetivo desorganizado. Que estratégia de linguagem ele usa para resolver isso? Que outra expressão ele usa? Então, ele usa uma outra expressão para desorganizar. Então, ele não quer que as pessoas falem que ele é desorganizado. E qual é a palavrinha? Qual é o conjunto de palavrinhas ali que ele usa? Ele fala que ele é uma obra em evolução ou em construção? Em evolução. Ah, ela não é gorda, ela só está fora de forma. Ah, ele não é burro, ele só não tem inteligência. Ah, e assim vai, tá? Muitas vezes você não quer falar a verdade nua e crua, então você usa uma outra linguagem para se referir àquilo. Isso chama-se eufemismo. 24. Por que ele prefere usar essa expressão para se referir a si mesmo? Ué, porque desorganizado é uma característica muito negativa. Desorganizado é uma característica negativa. Então ele prefere o quê? Ele prefere usar um eufemismo. Ah, ao invés de ele falar que ele está desorganizado, não, eu estou em construção. Hoje eu estou assim, amanhã eu posso estar diferente. Tá? Então por hoje é só, pessoal. Nós paramos aqui em eufemismo, depois vocês vejam qual é a tarefa de casa e daí na próxima aula nós continuamos ali com hipérbole. Beijo, pessoal.